A paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais, a sua aula de profecia e de escatologia bíblica no seu lar. Eu quero mais uma vez agradecer por sua audiência, a você que acompanha a nossa programação pela TV ou pela internet. Que Deus te abençoe. Que as bênçãos do Senhor Jesus continuem sendo derramadas sobre a sua vida, sobre a sua família. Seja muito bem-vindo aos Instantes Finais. Eu quero agradecer a você que tem enviado a sua mensagem para nós. Diariamente temos recebido aqui mensagens de parabéns, de elogios, com críticas, sugestões, perguntas. Por favor, sempre que enviar uma mensagem, não esqueça de dizer seu nome, sua cidade, sua igreja. Nós teremos o maior prazer de responder sua pergunta, de ler sua mensagem e enviar uma saudação para você, para a sua família e para a sua igreja. Se você está acompanhando o nosso programa, você sabe que nós estamos estudando sobre visões e sonhos proféticos da Bíblia. Esse tema maravilhoso, esse tema extraordinário, foram meios pelos quais Deus se revelou, falou no passado aos seus servos. E nós estamos estudando esses sonhos, essas visões, estamos interpretando dentro do seu contexto e, na medida do possível, extraindo lições práticas para as nossas vidas. Nos programas anteriores, nós estudamos os seguintes temas. Nós estudamos esse texto maravilhoso do livro de Ezequiel, a visão do Vale de Ossos Secos, uma profecia que fala de restauração do povo judeu, da nação de Israel. Estudamos também o capítulo de número 2 do livro de Daniel, uma das profecias mais extraordinárias da Bíblia, que foi exatamente o sonho do rei Nabucodonosor. Nós interpretamos o significado desse sonho, explicamos partes por parte dessa estátua, o que ela representa, o que já se cumpriu no passado, o que vai se cumprir no futuro. E hoje estudaremos o capítulo 7 de Daniel sobre o seguinte tema: o sonho dos 4 animais simbólicos. Sem dúvida, esse é um dos textos mais interessantes da Bíblia, uma profecia extraordinária também, muito relacionada ao capítulo de número 2 de Daniel. Para você entender o programa hoje, é importante que você entenda também o que nós vimos na aula passada sobre o capítulo 2 de Daniel, porque essas profecias estão muito relacionadas, fala dos grandes impérios que iriam suceder a Babilônia. Vamos ler a introdução da nossa aula. Nós dizemos assim: o capítulo 7 de Daniel apresenta uma visão profética recebida por Daniel durante o reinado de Belsazar. Ele vê 4 grandes animais saindo do mar, representando 4 reinos que se sucederiam na história. O primeiro é um leão com asas de águia, o segundo, o urso com 3 costelas na boca, o terceiro, um leopardo com 4 cabeças e 4 asas, e o quarto, uma criatura terrível com 10 chifres, que representa o império poderoso e cruel. Entre os chifres, surge um pequeno chifre com os olhos e boca arrogante, simbolizando um líder blasfemo. Em seguida, Daniel vê o trono de Deus sendo estabelecido, o ancião de dias, e o julgamento divino sendo executado. Finalmente, o Filho do Homem recebe domínio eterno e universal. A visão revela que, apesar do domínio temporário dos reinos humanos, o reino de Deus será eterno e será dado aos santos do Altíssimo, como veremos a seguir. Então, esse texto de Daniel, capítulo de número 7, nos mostra as visões e os sonhos de Daniel. Muito interessante isso. No capítulo de número 2, quem sonhou foi o rei Nabucodonosor, mas no capítulo de número 7 é Daniel quem sonha. Deus dá a Daniel esses sonhos que representam aqui de forma profética os grandes reinos, os grandes impérios. Uma informação importante é que esse capítulo 7 ele possui 28 versículos. Porém, nós vamos estudar apenas os versículos 1 até o versículo 14. Até o 14. Se você deseja conhecer melhor esse texto, eu lhe aconselho ler todo o capítulo 7 do livro de Daniel. Vamos ler o texto bíblico, Daniel capítulo de número 7, versículos 1 a 14, diz assim: no primeiro ano de Belsazar, isso era mais ou menos 605, mais ou menos,
rei de Babilônia, teve Daniel um sonho e visões da sua cabeça quando estava na sua cama. Escreveu logo o sonho e relatou a suma dessas coisas. Ou seja, Daniel estava dormindo e Deus deu a Daniel esses sonhos com esses animais estranhos, animais diferentes. Abra a tela, por gentileza. Eu quero até parabenizar a equipe de artes. Você percebe aí que aparece um leão com asas de águia, um urso com 3 costelas na boca, um leopardo com 4 cabeças e 4 asas e um outro animal terrível, espantoso, muito forte, que não dá nem para descrever, não dá nem para comparar com outra fera, com outro animal. E esses animais, eu já posso lhe antecipar dizendo que eles representam grandes reinos, grandes impérios e estão relacionados ao capítulo 2 de Daniel. Versículo 2 diz assim: falou Daniel e disse: eu estava olhando na minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. E o mar grande aí representa exatamente as nações. E 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O versículo 4, Daniel já vai descrever como era o primeiro animal. Ele diz que o primeiro era como leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas e foi levantado da terra e posto em pé como homem e foi-lhe dado um coração de homem. Bem, eu gostaria de já iniciar dizendo que este primeiro animal que surge, esse leão com asas de águia, é uma representação da Babilônia. Veja que coisa interessante. No sonho de Nabucodonosor, a Babilônia é representada pela cabeça de ouro, que é o material mais precioso da estátua. E nesses animais, a Babilônia é representada pelo leão, que é o rei dos animais, com asas de águia, que é a rainha das aves. E a pergunta que nós fazemos é essa: por que é que a Babilônia foi representada aqui por um leão com asas de águia? Eu vou explicar. Primeiro, você sabe que o leão é o rei dos animais. Símbolo de força, de autoridade, de conquista, de domínio. E isso corresponde de uma forma perfeita ao Império Babilônico, especialmente no período do governo de Nabucodonosor II, que foi aquele rei dominante, poderoso, né? Então, esse leão representa exatamente a Babilônia, principalmente durante o governo de Nabucodonosor II. Mas por que asa de águia, professor? Bem, tem uma explicação. As asas de águia, porque a águia representa o quê? Rapidez nos movimentos, fala de conquista, fala de uma visão ampla, de uma visão estratégica. Essas asas de águia simbolizam a velocidade com que a Babilônia conquistou o território, se impôs com potência dominante. Nabucodonosor expandiu rapidamente o império, conquistando nações como Judá, Egito, Mesopotâmia, né? Vários povos que foram conquistados pelo grande e vasto império babilônico. Agora é interessante que a profecia vai trazer informações mais detalhadas desse leão com asas de águia. Volta o texto mais uma vez para nós lermos. Diz assim: o primeiro era como leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas e foi levantado da terra e posto em pé como um homem e foi-lhe dado um coração de homem. Olha, tudo aí tem uma explicação. Quando o texto diz que as asas foram arrancadas, trata-se de uma alusão à humilhação de Nabucodonosor, que está em Daniel 4. Você lembra disso? Quando ele se exaltou, se engrandeceu e Deus humilhou, ele foi humilhado. Ele passou 7 tempos comendo pasto, recebendo orvalho do céu, foi destituído do trono. Mas observe que o texto não para por aí. Deixa eu ler mais uma vez. O texto, quando diz assim: se você me perguntar, professor, por que a Babilônia é representada por um leão? O leão é o rei dos animais. E por que tem asas de águia? Porque a águia é a rainha das aves, foi o império mais poderoso de todos. Agora, por que lhe foram arrancadas as asas? Fala da humilhação que viveu o rei Nabucodonosor no período que ele se envaideceu, se ensoberbeceu, dizendo assim: não é esta a grande Babilônia que eu construí para a magnificência do meu nome? Mas o texto diz, não para por aí: e foi levantado da terra e posto em pé como um homem
e foi-lhe dado um coração de homem. Por que o texto diz que foi-lhe dado um coração de homem? Aponta para a transformação moral do próprio Nabucodonosor, depois que ele reconhece a soberania de Deus. Traz a tela. Para você compreender melhor essa profecia, precisa entender o capítulo 4, que aquele rei furioso, que queria matar, por exemplo, os sábios de Babilônia, porque eles não revelaram o sonho. Aquele rei furioso que queria matar Sadraque, Mesaque e Abednego, porque não queriam se curvar diante da estátua. Esse rei teve uma experiência com Deus. Quando ele se ensoberbeceu, se envaideceu, Deus fez com que ele fosse receber ao vale do céu. Viveu 7 tempos ali, 7 anos, como animal. Mas um dia ele olhou para o céu e ele reconheceu que Deus tem um domínio sobre o Filho dos Homens. Inclusive, o capítulo 4 de Daniel registram as palavras do próprio rei Nabucodonosor. Capítulo 4, versículo 1 diz: Nabucodonosor, rei a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino sempiterno e o seu domínio de geração em geração. Então perceba, quando ele escreve esse texto, ele já está aqui com o coração quebrantado. Ele reconhece que Deus tem um poder sobre o Filho dos Homens. E por isso o texto diz que foi-lhe dado um coração de homem. Se Nabucodonosor foi salvo ou não, nós não sabemos. A eternidade vai dizer. Mas uma coisa podemos dizer: ele teve grandes e poderosas experiências com Deus através de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas depois Daniel vai ver outro segundo animal. E esse segundo animal não é necessariamente um animal estranho. É um urso. Mas tem 2 detalhes nesse urso. Primeiro, ele tinha 3 costelas entre os dentes. E segundo, ele levantou de um dos lados. Como a profecia ela é rica de detalhes. Deixa eu ler esse texto, por favor. Capítulo de número 7, versículo 5 diz assim: Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante ao urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os seus dentes. E foi-lhe dito assim: levanta-te, devora muita carne. Professor, o que é que esse segundo animal representa? Representa o Império Medo-Persa. Perceba a relação que há entre o capítulo 2 e o capítulo de número 7 do livro de Daniel. A diferença é que no capítulo 2 o sonho foi dado a Nabucodonosor e quem interpretou foi Daniel. E no capítulo 7 Deus deu ao próprio Daniel o sonho. Foram sonhos e foram visões, onde aparecem esses animais. No capítulo 2, Deus está apresentando, demonstrando os impérios no sentido político. No capítulo 7, no sentido moral, no sentido espiritual desses reinos. Agora, que coisa interessante. Por que é, professor, que o Império Medo-Persa é representado por um urso? Bem, o urso é sinônimo, né? Símbolo de força, de um poder esmagador. Observe que os movimentos do urso são lentos, porém são firmes, são destrutivos. Ele é menos majestoso do que o leão, mas é um animal feroz, é um animal temeroso. Isso fala exatamente das características do Império Medo-Persa, que não era tão esplêndido quanto o babilônico, mas era forte, era dominante, era implacável. Seus exércitos eram numerosos, venciam pela força esmagadora da persistência. Como Deus é tremendo. E é interessante que a profecia diz assim, que ele levantou-se de um dos seus lados. Deixa eu ler o texto mais uma vez, observe. A riqueza de detalhes na profecia bíblica. Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante ao urso, o qual se levantou de um lado. Professor, por que diz que o urso se levantou de um lado? Refere-se à superioridade dos persas sobre os medos. Você lembra quando nós estudamos o capítulo 2, que eu disse que a estátua tinha 2 braços, que representava 2 povos, os medos e os persas, ou
posso dizer também Ciro e Dario, lembra disso? E agora, quando o texto diz que o urso levantou de um dos seus lados, é que um deles prevaleceu. Os persas prevaleceram sobre os medos. Então o império começou com uma aliança, né? Ciro, o persa, assumiu o domínio e a Pérsia tornou-se agora parte dominante desse império medo-persa. Então, como a Pérsia ou Ciro prevaleceu sobre a Média, por isso que diz que o urso levantou-se de um dos lados. Um detalhe interessante é que se essa visão fosse depois que se cumprisse, não era tão interessante assim, né? Não seria algo tão alarmante. Mas a profecia foi dada ainda durante o Império Babilônico. Deus já estava mostrando como seria o império que iria suceder à Babilônia. Mas além do texto dizer que esse urso se levantou de um dos lados, diz que tinha 3 costelas entre os dentes. Volta o texto mais uma vez, para nós conferirmos. Observe, diz assim, tendo na boca 3 costelas entre os seus dentes. Tudo tem uma explicação. Professor, o que são essas costelas? As 3 costelas representam as 3 principais conquistas militares dos medos e dos persas. Primeiro, a Lídia, que é a atual Turquia, foi conquistada por Ciro em 546 a.C. A segunda foi a Babilônia, conquistada em 539 a.C. E a terceira foi o Egito, conquistado por Cambises II, filho de Ciro, em 525. Então, Daniel viu aquele urso, viu que tinha 3 costelas. Deus não revelou a Daniel, mas a história prova isso. Hoje nós podemos comprovar, confirmar a autenticidade dessa profecia, porque já se cumpriu. Não é assim? Agora, ainda uma terceira informação. Primeira informação interessante desse urso. Levantou de um dos lados, porque os persas prevaleceram sobre os medos. Tinha 3 costelas, fala das 3 conquistas. Mas a terceira informação, volta o texto mais uma vez. Disse que foi-lhe dito assim, levanta-te e devora muita carne. Professor, o que significa isso? Isso mostra a agressividade militar do império. Eles conquistaram vastos territórios, da Índia até o Egito, até a Europa Oriental. Eles não apenas conquistavam, mas dominavam, exploravam os povos vencidos. Então esse devorar muita carne fala exatamente do poderio do exército medo-persa, das suas conquistas, de como eles dominaram os povos. Aí nós vamos perceber, na revelação dos sonhos, das visões, que Daniel vê outro animal, um leopardo, que não é necessariamente um animal estranho. Só que esse leopardo tinha 2 características que diferem de todos os leopardos. Ele tinha 4 cabeças e 4 asas. São detalhes da profecia que a história nos mostra o significado e a veracidade das profecias. Observe. Aí diz assim, depois disso, eu continuei olhando e eis aqui outro semelhante a um leopardo. E é interessante que o leopardo ele tem uma aparência como se fosse uma onça. E tinha 4 asas de ave nas suas costas. Tinha também este animal 4 cabeças e foi-lhe dado domínio. Professor, o que representa esse animal? O Império Grego, que no capítulo 2 de Daniel, ele é representado pelo ventre e as coxas de cobre. E se você me perguntar assim, por que ele tem 4 cabeças e 4 asas? Tudo tem uma explicação, mas primeiro eu vou explicar o leopardo, né? O leopardo fala de agilidade, de rapidez, da ferocidade, bem como a habilidade de caçar e conquistar com precisão. Como Deus é tremendo e detalhista na profecia. E essa agilidade, essa habilidade, essa capacidade de conquistar com precisão é exatamente uma descrição perfeita de Alexandre o Grande, que conquistou o mundo conhecido de sua época em poucos anos, de 334 a 323 a.C. Em menos de uma década, ele derrotou grandes potências como Pérsia e o Egito. Ou seja, ele foi, sem dúvida, um grande conquistador. Por isso ele é representado aqui, Alexandre, né? Ou o próprio
Império Grego, por esse animal, esse leopardo. Agora, é interessante que esse leopardo tinha 4 asas. E asa, você sabe, que fala de agilidade, de rapidez. O sentido é que isso tornava esse animal, que já é veloz por natureza. O leopardo, ele é veloz por natureza. Agora imagine um leopardo com 4 asas. Isso fala das conquistas extraordinariamente rápidas, muito além do normal. É interessante que os historiadores dizem isso, que Alexandre venceu batalhas imensas com exércitos menores. E como ele vencia? Estratégias geniais, velozes. Seu vasto império se estendeu da Grécia até a Índia. Os historiadores dizem que quando os inimigos estavam se preparando para se defender, Alexandre já estava às portas da cidade. O seu exército não vencia porque tinha um maior número de soldados. Muitas vezes os soldados de Alexandre eram um número muito menor, mas ele era um grande general, um grande estrategista de guerra, e ele vencia a guerra, como dizem os historiadores, como uma espécie de uma guerra relâmpago, pegando os inimigos de surpresa, e quando os inimigos menos esperavam, o exército de Alexandre já estava às portas ou até mesmo invadindo a cidade. Mas, professor, esse leopardo, além de ter 4 asas, ele tinha 4 cabeças. Também tem uma explicação. Há uma riqueza de detalhes nessa profecia. Por que 4 cabeças? Essas 4 cabeças falam da divisão do império depois da morte de Alexandre. Alexandre morreu aos 33 anos de idade. Não deixou herdeiros. E o império, o grande e vasto império grego, foi dividido para 4 generais. E a história diz o nome deles e diz exatamente o período e a região que eles dominaram. Cassandro, que dominou a Macedônia e a Grécia. Lisímaco, que dominou sobre a Trácia e a Ásia Menor. Ptolomeu, que dominou o Egito e a Palestina. E Seleuco, que dominou a Síria, Babilônia e até mesmo a Índia. Eu vou reforçar essa informação porque ela é muito importante. Se por acaso esses sonhos, essas visões fossem dadas, digamos, hoje a alguém, não era algo tão extraordinário, porque já se cumpriu. Mas isso foi dito a Daniel, foi revelado a Daniel por volta do ano 600, mais ou menos, antes de Cristo. Ou seja, muito antes de esses impérios existirem. Mas perceba algo interessante. Os 3 primeiros animais vistos por Daniel, eles tinham características estranhas, porém eles eram conhecidos. Por exemplo, o primeiro, um leão. Apesar que tinha asas de águia, mas era um leão. O segundo era um urso. Apesar que estava com 3 costelas entre os dentes, levantou de um dos lados, mas era um urso. O terceiro animal era um leopardo, estranho, com 4 cabeças, 4 asas, mas de qualquer forma era um leopardo. Mas o 4º animal que surge, não dá para comparar com nenhum animal aqui da terra. Daniel vai descrevê-lo como um animal terrível, espantoso e muito forte. Veja o que diz a profecia. Capítulo de número 7, versículo de número 7, que nós vamos dividir em 2 partes esse texto. Diz: depois disso eu continuei, olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal. Quais as características desse animal? Terrível e espantoso e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Olha que coisa interessante. No sonho do rei Nabucodonosor, as pernas de ferro representavam Roma. E esse animal terrível, espantoso e muito forte, ele tem dentes de ferro. Pode passar a parte B do versículo 7. Diz assim: ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 chifres. A pergunta que nós fazemos é essa: se o leão representa a Babilônia, o urso representa o Império Medo-Persa, o leopardo representa o Império Grego, então esse animal terrível, espantoso e muito forte representa Roma, que foi o último dos grandes impérios que surgiram. E a pergunta que nós fazemos é essa:
Por que é que Roma é representado por esse animal terrível, espantoso e muito forte? Isso aponta para a natureza incomparável do grande e vasto Império Romano. Não havia nenhum animal na descrição para melhor representar Roma, por isso que ele é descrito aí como um animal terrível, espantoso e muito forte. Isso mostra que o império era fora do comum, um império brutal, um império devastador. Roma se tornou o maior e mais duradouro império da antiguidade, dominando por séculos com mão de ferro. E os dentes de ferro dessa fera, desse animal terrível, espantoso, simboliza exatamente a força militar esmagadora de Roma, que destruía tudo o que encontrava. Roma conquistou com extrema crueldade e eficiência, esmagando cidades e resistências. O texto diz isso, né? Que ele devorava, fazia em pedaços. Isso mostra como Roma dominava e absorvia culturas, muitas vezes aniquilando seus adversários. Não apenas conquistava, mas destruía, controlava com opressão política e militar. Por isso que o texto diz que essa fera pisava os pés o que sobejava. Aquilo que sobrava, né? Indica que Roma era insaciável, impiedosa, cruel, até mesmo com os povos já conquistados. A política romana de submissão total e imposição do seu sistema. Ele queria impor suas leis, seus costumes impostos pelo exército. Tudo isso é representado nessa imagem. Daqui a pouco nós vamos falar sobre os chifres dessa fera, mas eu quero falar um pouco sobre Roma. Lembrar que a Bíblia não fala sobre o Império Grego, porque foi no período interbíblico, né? O que é que a Bíblia mostra? Nos dias de Daniel, o grande Império Babilônico. No fim do Império Babilônico, mostra ainda o Império Medo-Persa, onde aparece a história de Ester, a história de Neemias, foi durante o Império Persa. Mas o Império Grego e o Império Romano, nós vamos perceber que eles surgiram exatamente do período interbíblico. Aqueles 400 anos de silêncio entre Malaquias e Mateus. Por isso não há informações bíblicas acerca desse império. Porém, nas páginas do Novo Testamento, nós vamos perceber isso, quando inicia o Novo Testamento, é Roma que está dominando. Inclusive, são os romanos que estão governando, estão dominando sobre a Palestina, sobre o povo judeu, sobre Jerusalém. Você percebe isso, que no julgamento de Jesus, o próprio Pilatos, o próprio Herodes, eles também estão presentes ali. Por essa razão, nós podemos dizer que esse império, ele perdurou até os dias de Jesus, né? Até séculos depois de Cristo, esse grande e vasto Império Romano. Mas há uma informação aí muito importante dentro da profecia. No capítulo 2 de Daniel, as pernas de ferro apresentavam ou simbolizavam o Império Romano. Só que os pés de ferro misturados com barro, nós dissemos aqui no programa anterior, eles apontavam para quê? Para o governo do anticristo. Perceba, pernas de ferro, Roma. Pés de ferro misturado com barro, governo do anticristo. Esse animal terrível, espantoso e muito forte, ele tanto fala de Roma, como fala do governo do anticristo. Deixa eu ler o texto mais uma vez. Observe, o texto diz, no versículo 7, ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava, falando da agressividade, ferocidade do grande e poderoso exército romano. O texto diz, era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 chifres. Então esses 10 chifres apontam para um reino futuro, assim como os 10 dedos dos pés da estátua do sonho visto por Nabucodonosor. Esses 10 chifres apontam exatamente para o governo do anticristo. Inclusive em Apocalipse, capítulo de número 13, diz assim, e eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Então esses chifres falam
de um governo futuro. Esse animal terrível, espantoso e muito forte fala do passado, que é Roma, mas os 10 chifres fala de um governo futuro, inclusive está no livro do Apocalipse, capítulo de número 13. Mas não para por aí. Vamos dar prosseguimento ao texto, capítulo de número 7, versículo 8, diz assim: estando eu a considerar os chifres, eis que entre eles subiu outro chifre pequeno. Você sabe que esse chifre pequeno é o anticristo, que vai surgir desse governo futuro, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. Possivelmente esses 10 chifres são nações, ou reinos, ou impérios, que vão cair 3 e surge aí o anticristo. E eis que nesse chifre havia olhos, como olhos de homem, e uma boca que falava grandes coisas. Perceba que essas características desse chifre está relacionada ao capítulo 13 do Apocalipse, que fala do governo e da pessoa do anticristo. Apocalipse capítulo 13, versículo 6 diz: e abriu a boca em blasfêmia contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. Então, esses chifres que caem 3 e surge um chifre pequeno, são reis, tudo leva a crer, né? Governantes que vão cair no futuro, mas surge um chifre pequeno, que é exatamente a pessoa do anticristo. No versículo de número 9 diz: eu continuei olhando até que foram postos uns tronos. Professor, e esses tronos? A ocasião da vinda de Jesus em glória, julgamento das nações. Aí o texto diz: e um ancião de dia se assentou. A sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a pura lã. Isso fala do julgamento das nações vivas no final da grande tribulação. E seu trono era de chamas de fogo, e as suas rodas de fogo ardente. Cristo, que irá julgar as nações e vai por fim aos governos humanos. Veja o que diz o versículo de número 10. Diz assim: um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões assistiam diante dele, e assentou-se o juízo e abriram-se os livros. É a ocasião que Cristo vai julgar os homens. Aquela ocasião que Jesus vai dividir os homens, à direita as nações ovelhas, à sua esquerda as nações bodes, e à frente de Jesus estarão os irmãos, que é o povo judeu. Não para por aí. O versículo 11 diz assim: então estive olhando por causa da voz das grandes palavras que o chifre proferia. Estive olhando até que o animal foi morto, ou seja, fim do governo do anticristo, o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado pelo fogo, porque quando Cristo vier, na segunda fase da sua segunda vinda, ele vai lançar o anticristo e o falso profeta no lago de fogo. Perceba como há uma semelhança dessa profecia bíblica com o livro do Apocalipse. Então o anticristo será lançado no lago de fogo. E quanto aos outros animais, ou seja, o império babilônico, o império medo-persa, o império grego, o império romano, foi-lhes tirado o domínio, que no capítulo 2 representa a pedra que destruiu os governos humanos. Todavia, foi-lhes prolongado a vida até certo espaço de tempo, ou seja, eles surgiram no cenário mundial, eles tiveram um período do apogeu, mas foram destruídos. Como a profecia bíblica é interessante. No capítulo 2, a pedra destrói a estátua. No capítulo de número 7, diz que houve fim dos governos, eles foram destruídos, mas não para por aí. Capítulo de número 7, versículo 13, diz assim: eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem. Quem é esse filho do homem? Cristo. E dirigiu-se ao ancião de dias, Deus, e fizeram chegar até ele. E o que aconteceu? Para concluir, versículo 14, que é o último texto que vamos estudar hoje, e diz: e foi-lhe dado o domínio, e a honra, e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino tal, que não será destruído. O que é que eu aprendo aí? Olha que coisa interessante. No capítulo 2, Nabucodonosor viu uma pedra lançada a seu auxílio de mãos, que atingiu a estátua nos pés, que espalhou tudo, o ouro, a prata, o cobre, o ferro e o barro, mas a pedra cresceu
e atingiu todo mundo. Isso é Cristo que vem reinar sobre a terra. Mas no capítulo 7, depois que passam os animais, depois que o animal terrível, espantoso e muito forte é lançado no fogo, o que foi que Daniel viu? Ele viu tronos, ele viu Jesus julgando os homens, lançando o anticristo lá no lago de fogo, mas ele viu Cristo reinando. E como é o reinado dele? Um reino sempiterno, um reino que nunca será jamais destruído. E assim como os governos humanos se passaram, nós não temos dúvida que chegará um dia em que Cristo Jesus descerá sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória, para julgar as nações, por fim aos governos humanos, e assentar-se no trono, e o seu reino nunca, jamais será destruído.